Sim, exatamente isso que você leu no título, é sobre esse assunto que a gente vai conversar, sobre o feijão com arroz do evangelho. Então, se você se interessou por esse tipo de conteúdo, se você gosta de falar de Jesus, eu te convido a você participar dessa comunidade nossa, desse canal que não é meu, é de vocês, é nosso. Então, aqui a gente sempre debate todos os dias, né, trazendo alguns assuntos, trazendo sobre temas para a gente conversar. Então, é sobre isso que a gente vai conversar, sobre o feijão com arroz do evangelho, aquilo que te sustenta no seu dia a dia. Então, é sobre isso que a gente vai conversar um pouquinho. E para começar, né, eu queria trazer o primeiro pilar, que é, de fato, a oração, né? Então, a gente vai falar um pouquinho sobre isso agora. Mas, primeiramente, eu queria pedir para que, se você veio pela primeira vez nesse canal, se você gosta desses assuntos, aqui a gente fala sobre Jesus, falamos sobre o Evangelho, falamos sobre vida na igreja, e não falamos somente da Bíblia, mas nós abordamos vários assuntos, né? Eu pretendo nesse canal trazer, talvez, às vezes, assuntos sobre política, outros tipos de assunto que, lógico, eu tenha o conhecimento para poder compartilhar com vocês, né? Então, é isso. Se você gosta desse tipo de conteúdo, voltado à palavra de Deus, eu te peço que você se inscreva e acompanhe a gente nesses próximos vídeos. Beleza? Então vamos lá. O primeiro pilar que eu acredito assim que te sustenta a tua vida com Deus, a última eu considero a mais importante, mas o primeiro pilar de fato é a oração. Mas aí você vai falar para mim: "Ah, Murilo, mas isso é óbvio que é oração". Sim, mas eu acredito que é uma das maiores dificuldades na vida de um cristão. E você sabe que é difícil. Você tá cansado, rapaz. Dá vontade de falar, ó Deus, mesma oração de ontem. E você vai dormir. Eu sei que é isso, eu sei como que é a batalha espiritual. Porque de fato o cristão ele não tem outra forma de lutar se não é pela oração. Não tem como. Porque bater no amiguinho não tem como. Guerras também não. Então como que a gente luta? Pela oração. Então é aí que o diabo vem fortemente atacado a vida da igreja, fazendo com que os cristãos banalizem a oração, fazendo com que isso seja, não vai funcionar tanto. E realmente, muitas das vezes o diabo consegue fazer isso na nossa vida, né? Às vezes nem é culpa do diabo, é culpa nossa mesmo de não buscar a palavra e tudo mais, né? Ele está conseguindo porque veja só, se hoje você tem um problema financeiro, a primeira forma de você pensar é o quê? Não, vou ir trabalhar mais, vou fazer um extra, eu tenho que cortar gasto, tenho que fazer... Não que você não tenha que fazer isso, mas isso revela muito nosso coração. A primeira forma de a gente reagir é de forma carnal, de forma lógica. E não, tipo, pô, aconteceu o problema, vou orar. Né? Isso eu acho que seria um nível de maturidade muito acima para que a gente pense dessa forma. E é a forma que deveria a gente pensar, né? O primeiro problema que acontecer a gente fosse em oração. Então eu queria trazer um texto que está lá em Mateus 14, 22. Vamos lá comigo. Então, se tem alguém para nos ensinar sobre oração, ensinar a importância disso, de nos sustentar a vida com Deus, porque de fato, se faltar algum desses pilares na tua vida, tu vai acabar se perdendo, né? Em Efésios, no capítulo 3, no verso de número 8 em diante, eu acho, ele vai falar que Deus ele constituiu apóstolos, mestres, profeta, evangelistas e tudo mais para a edificação da igreja e para que a gente chegue ao pleno conhecimento de Deus. Então, de fato é isso que nos sustenta, a oração. Então, vamos lá. Vou ser mais direto, porque senão o vídeo vai ficar muito longo, que nem o último que ficou. Então, vou cortar alguns assuntos aqui. Mas vamos lá. Mateus 14, 22 fala assim, que logo ordenou Jesus que os seus discípulos entrassem no barco e fossem adiante para o outro lado, enquanto despedia a multidão. E despedindo a multidão, subiu o monte a orar à parte, e chegada já tarde, estava ali só. Então, se tem alguém que pode nos ensinar sobre oração, é Jesus. É engraçado que Jesus muitas vezes, a multidão precisando dele, da cura que ele podia oferecer e tudo mais, ele se apartava da multidão para orar. Então Jesus ele entendia de fato o relacionamento com Deus. Ele buscava de madrugada. Então uma coisa que o nosso pastor aqui da nossa comunidade pregou e assim foi muito revelador é que Jesus era o único que não precisava orar de fato. Ele sabia, ele conseguia ter o discernimento que passava no coração do homem. Ele conseguia.
entende? Só que ele foi o maior exemplo sobre oração. Então, na escolha dos apóstolos, ele orou ao Senhor, na escolha dos discípulos e tudo mais, e isso foi o que fez Jesus cumprir o ministério dele aqui plenamente, que é o relacionamento. Tem uma passagem que agora não me lembro de cabeça onde está, mas é muito famoso que fala sobre, né, aqueles que chegarão diante de Cristo e falam: Senhor, mas eu curei em teu nome, eu expulsei demônios, curei enfermos e tudo mais em teu nome, Senhor. E é onde que Cristo vai olhar para eles e falar: aparta de mim, que eu não vos conheço. Essas pessoas, tem muito debate sobre essa passagem que eu acabei de falar, só que essas pessoas não é que elas perderam a salvação, não é isso. A salvação não se perde, né? Efésios 2:9. E só que essas pessoas, elas foram salvas, sim, claro. Se elas estão diante de Cristo, é porque de fato Cristo é o Senhor delas. Mas o problema ali central é que não houve um relacionamento entre aqueles homens e Cristo. Então, por conta dessa falta de relacionamento, eles fizeram obras que não foi a que Cristo pediu. Por isso que Cristo fala: ó, aparta de mim que eu não vos conheço, vocês não tiveram relacionamento comigo. Então a oração ela está muito além do que apenas lutar espiritualmente. Ela está envolvendo um relacionamento. Né? Todos os dias Deus está à mesa, esperando para conversar com seus filhos. E isso deveria ser uma forma de privilégio nosso. Né? Hoje nós podemos adentrar no Santo dos Santos com ousadia, sem medo, né? Sem oferecer sacrifícios, sem, assim, se a gente for entrar nesse assunto, que é o que eu quero trazer um dia, a, a velha aliança e a nova aliança, as diferenças, e comentar um pouco sobre isso, a gente vai ver que hoje a gente vive um evangelho muito fácil, cara. Muito fácil, né? Comparado com o que eles tinham que fazer antigamente. E eu acredito que agora, acredito não, o segundo pilar, que é o penúltimo, mais importante, não que o primeiro não seja, mas é o jejum. Jesus também era o único que não precisava jejuar, porque nele não havia pecado, nele não havia, por mais que ele fosse tentado, né? Mas ele tinha um nível de relacionamento com o Pai que nós não temos. Nós talvez nunca conseguiremos chegar nesse nível aqui nessa terra de relacionamento com Deus. Mas ele assim era um exemplo de jejum, né? 40 dias. Me falei, quantas vezes você fez 40 dias de jejum? Total, tá? Não é tirando uma refeição, não. Total. É difícil, é difícil. Confesso que eu estou num propósito de uma semana e já está sendo difícil. Imagina agora 40 dias. Mas Jesus, ele em tudo foi o exemplo, né? Em tudo ele foi, ele demonstrou nele mesmo a forma que deve ser feita. Então o jejum, para trazer um texto para basear isso que eu estou falando, da importância, é lá em Daniel 10, no verso 3, que eu vou abrir aqui para vocês. Então aqui eu me enganei um pouco, no capítulo 9 do verso 3, olha só o que ele vai falar. Então aqui o título, né, do capítulo é Oração de Daniel. Então Daniel aqui, ele vendo, estudando a palavra e tudo mais, foi revelado a ele o dia das desolações de Israel. Mas na verdade aqui Daniel ele teve uma das maiores visões que um homem de Deus podia ter, né? Isso eu estou deixando de lado João, tá? Ele teve a visão de Apocalipse, mas assim, Daniel ele teve a visão do Cristo, né? O mistério oculto ainda na antiga aliança. Ele também teve visões do finais dos tempos, que quando você vai entrar no assunto de escatologia, de final dos tempos, é sim usado Daniel como base, né? Daniel 10, Daniel 9. Então, assim, Daniel ele teve uma das maiores revelações que pode ter no Velho Testamento. Então, mas é interessante uma passagem que ele fala assim no verso 3. E eu dirigi o meu rosto ao Senhor, a Deus, para buscar com oração, desculpa, e súplicas com jejum e saco de cinzas. Então veja, de novo, né, sobre a oração, mas o jejum em si é se entendido de forma muito errada e eu estou lendo a palavra de Deus para que a gente se baseie no que a gente está falando aqui, né? Não é apenas um bate-papo, eu acho isso, não. Então, assim, jejum, ele é sim uma forma de você manter os seus ouvidos sensíveis. Para você, isso é óbvio, mas para muitos é entendido de uma forma, nossa, eu vou jejuar para que Deus me dê um carro. Eu vou jejuar para que eu ganhe uma casa, meus planos, para que Deus abençoe meus planos, como se fosse uma forma de barganha. Então, se você não tem esse nível de maturidade, de entender que o jejum tem mais a ver sobre você
do que com Deus, eu tô já te explicando. O jejum não te dá recompensa, tá? Beleza? Mas vamos lá. Jejum, ele te mantém os ouvidos sensíveis. Então, assuntos, tomada de decisões que às vezes vão mudar o rumo da sua vida, é necessário que você mate a sua carne, que você se prostre ao Senhor, para que você tenha o ouvido sensível a Ele. E nós vemos grandes homens de Deus, né? Pedro e tudo mais, no envio de Paulo e Barnabé, eles estavam em oração, em jejum, né, adorando ao Senhor. Se eu não me engano, é no capítulo de número 10 de Atos, não me lembro agora de cabeça, posso estar errado, mas de fato eles estavam em oração, em jejum, e o Espírito vem e envia Paulo e Barnabé. Então, assim, é necessário que a gente tenha uma vida em jejum. E se você não tem, se você não sabe como fazer, eu pretendo também trazer. Comenta aí, na verdade. Eu pretendo fazer um vídeo sobre isso, para que a gente entre a fundo sobre isso, a gente debata sobre isso. Lógico que o canal também não é sobre, tipo, a Bíblia, não é uma pregação aqui, é um debate, é uma conversa. Mas seria interessante a gente falar sobre isso, afinal, somos cristãos, né? E o último que eu considero mais importante aqui, e se não houver isso, você está em grande perigo, é sobre a palavra. A palavra, assim, é o que te norteia na tua caminhada. Isso também eu sei que é óbvio, mas é necessário falar. O óbvio é necessário falar. Se você tiver uma vida de jejum, de oração, mas não tiver a palavra, e eu não estou dizendo ouvir pregação no YouTube, por mais que seja bom, né? Inclusive eu estava ouvindo o Luciano Subirá, um grande mestre da palavra. Mas assim, se não houver a leitura particular todos os dias, você está em grande perigo, meu irmão. É por isso que muitos desanimam na caminhada. No mesmo Efésios 3, vai falar que a gente cresçamos em tudo. Se não me engano, é no verso 9, verso 8, que fala que a gente deve crescer em tudo. Então, ali ele está falando tanto no conhecimento, quanto na oração, quanto no jejum, quanto na revelação, na maturidade, que a gente cresça em tudo. E o que a gente vê na igreja hoje é pessoas que estão compensando a falta de devoção, a falta de devocional, a falta de leitura da palavra com obras. Então, ele acredita que, pô, eu não tenho muito tempo para orar, mas eu sirvo na igreja. Eu não tenho muito tempo para orar, eu não busco tanta palavra, mas eu sou do louvor. Isso não funciona, meu irmão. Se você vive com essa mentalidade e tentar compensar, não pense assim. Você está em grande perigo e você, com certeza, você está com um fardo carregado nas suas costas, pensando em desistir, desanimando rápido. Por quê? Porque você não está tendo tempo de devoção. Jesus, ele fazia as obras, ele curava, expulsava demônios, mas logo em seguida, na madrugada, ele se retirava a orar. Então essa é a balança da vida com Deus que tem que estar crescendo em tudo. Você tem que estar crescendo tanto nas obras quanto na fé. Se não houver essa balança, você se perde e você desanima muito rápido. Se você apenas crescer em devoção, você vira tipo, você entra no miticismo, né? Onde tudo é demônio, tudo é Deus, tudo é. E se você não compensar somente em obras, você acaba sendo um ativista religioso e não de fato um cristão. Então, esse é o assunto desse vídeo, um pouquinho mais curto, né? Para realmente eu não quero me estender muito. Eu não sei quantos minutos é esse vídeo, mas se você gostou desse nosso compartilhar, eu espero que tenha te edificado. Esse é o meu propósito aqui. E que você curta esse vídeo para que alcance mais pessoas, porque afinal é a palavra de Deus, não é coisas do mundo, né? Então, assim, curte esse vídeo, comenta o que você achou, o que você quer que a gente comente aqui. E é isso. Se você gostou também, curte esse canal e tamo junto.